Boa noite! Paz e bem. A vocês que foram fiéis nesses dias e estão mesmo aqui com chuva e frio, parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, e segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A vossa palavra, ó Senhor Jesus, esteja em nossa mente, em nossos lábios e em nosso coração, e perdoe os nossos pecados agora e sempre. Amém. Nossa Senhora do Verbo Divino, rogai por nós. Muito bem, pessoal, muito bem. Então, lá no nosso primeiro encontro de introdução, nós apresentamos uma pequena divisão do livro bíblico de Josué, sendo que a primeira parte nós estabelecemos do capítulo 1 ao capítulo 12. Então, os 12 primeiros capítulos constituem a primeira parte. Depois, a segunda parte, nós estabelecemos mais ou menos do capítulo 13 ao capítulo 22. E a terceira parte, que hoje vamos ver junto com a segunda parte, a terceira parte, o capítulo 23 e 24 do livro de Josué. Então, a gente divide assim, os 12 primeiros, uma parte, e os 12 últimos, outra parte. Lembrando que os 2 últimos lá são uma conclusão do livro de Josué. Vimos aí, então, um pouco o esquema do livro. Vimos um pouquinho sobre a formação do povo de Deus, aqueles grupos de pessoas lascadas que foram se juntando, e o Deus da vida, Javé, o Deus da montanha, é que deu liga, é que juntou, é que deu identidade a essas pessoas. E essas pessoas se viram irmãs, porque elas são filhas do mesmo Pai. Então nós vimos essa experiência bonita na introdução, e vimos também na prática um pouco como que foi se dando a conquista da terra no encontro passado. E ali vimos então a importância da sabedoria entre os pequenos, a fraternidade entre as pessoas mais lascadas. Vimos aí a importância de Raabe e de sua família. Então, as técnicas utilizadas para a derrubada das muralhas de Jericó e a tomada de posse. Vimos também que a Bíblia é um livro que fala a verdade. Então, se teve violência, a Bíblia não apaga, ela mostra que teve violência. Então, a gente vai vivenciando essa experiência, ok? Aí, nas nossas Bíblias, geralmente, a titulação das Bíblias já propõe até ali uma divisão. Então, por exemplo, aqui é a Bíblia pastoral. Então está aqui, 2, a partilha da terra. Então está lá, já, marcando exatamente, olha, se a primeira parte é a conquista da terra, a segunda parte, a partilha da terra. E aqui no subtítulo que o tradutor coloca, para provocar nossa leitura, lembrando que eu já falei para vocês que a principal ferramenta que temos para estudar a Bíblia é a própria Bíblia. E qual é a melhor tradução que temos? É o que a gente tem. Então, essa que está no seu colo, que está aqui na minha frente, que está no seu colo, essa é a melhor Bíblia que tem. E é com ela que nós trabalhamos. Então, muitas Bíblias colocam subtítulos. O subtítulo, quem coloca é o tradutor que coloca, ajudando o leitor a ler. Só que o texto bíblico é o que está a partir dos números versiculares. Então está lá o número 1,
Josué envelheceu. Então ali é o texto bíblico. Esse título em negrito e itálico é uma provocação que o tradutor dá para ajudar a gente a perceber o livro. Então, aqui, por exemplo, nessa tradução, o tradutor, ele provoca de um jeito bem legal, ó. Ainda há muito por fazer. Ainda há muito o que fazer. Então, conquistou a terra, mas ainda há muito o que fazer. Compramos o terreno. Ah, que bom. Não acabou, não. Ainda há muito o que fazer. Temos que fazer a casa. E aí, gente, é outra longa história. Uma longa história para comprar o terreno, uma outra longa história para fazer a casa. Então, é a mesma coisa, uma longa história para conquistar a terra e agora uma longa história por viver, por construir a vida na terra que foi conquistada. Então, só esse pequeno título já está nos dando toda a chave de leitura para a segunda parte da Bíblia. Você está com a Ave Maria, né? Tem algum título aí? Está sim, 2 também, Divisão da Terra Prometida, do 13 ao 24. Isso, está ótimo. Tem essa... O subtítulo não tem, né? Assim. Mas assim, a titulação está bem dividida, tá bem? É desse jeito. Então, assim, é uma ferramenta. Nós temos as ferramentas em nossas mãos. Então, assim, já temos uma chave de leitura, tá? Tem muita coisa por fazer. Então, conquistar a terra, tudo bem, conquistou a terra. Mas lá na terra ainda tem cidade que não foi conquistada, ainda tem cidade que não foi, os muros não caíram. Caiu Jericó, caíram outras cidades, caiu Rai, mas as outras nós não sabemos ainda. Então tem muita coisa por acontecer. Tem a questão de dividir mesmo, porque tudo bem, conquistamos esse pedaço de terra. E aí, como que vai ser essa divisão? Quem fica com quem? Como que vai ser isso? O pau vai quebrar? Como que é isso? Ai, mas eu quero mais, mas a sua família é menor. Então tem questões assim por fazer. Eu dei um toque na aula passada que é interessante vocês perceberem a experiência dos grupos de assentamentos que pertenceram ao movimento do Sem Terra. Por exemplo, em Sumaré, nós temos alguns assentamentos lá, E, por exemplo, o assentamento 1, o assentamento 2 em Sumaré, eles têm uma organização muito interessante. E eles têm uma longa história de como que foi esse processo de divisão da terra, como que cada família ocupou a terra para produzir, para gestar, como que eles foram formando suas cooperativas. Então, existem experiências na nossa terra, no Brasil, que passaram por isso, né? Mas também acontece, a gente junta a nossa família para comprar um terreno, e aí vamos dividir o terreno na nossa família, né? Aí o filho tal quer tal parte, o filho tal quer tal parte, mas faz de conta que nesse terreno tem um riozinho que passa no fundo, e ali, eu quero aquela parte lá do rio, porque então tem todas essas questões que provocariam uma longa discussão de como dividir. Então, há muito o que fazer. Nessa terra, há muito o que fazer. Josué envelheceu. Nossa, aqui nós temos um dado muito importante. Josué envelheceu e estava com idade avançada. Sabe o que significa isso? É uma coisa muito importante. É que a gente envelhece. E aí o que acontece? Há muito por fazer. Nós vamos fazer a casa, a gente faz a casa sem pensar que a gente envelhece. Então a gente faz casa com degrau que é difícil de subir. A gente faz casa, coloca os quartos tudo lá em cima e não coloca quarto embaixo. Não é? E aí o que acontece? A gente envelhece e não consegue mais subir lá. Ou se subir, não consegue descer mais. E a gente não pensa nessas coisas. A gente coloca as portas pequenas, portas com 90 centímetros no máximo. Depois a gente vai para a cadeira de roda. Aí a gente tem dificuldade de se locomover na casa, porque não se pensou no envelhecimento. E aqui acontece um dado importante: Josué envelheceu, os líderes envelhecem, os padres envelhecem. Uma paróquia que lá tem lá um padre, o padre vai envelhecer. Um dia a paróquia, ou o padre vai envelhecer na paróquia, ou a paróquia vai receber um padre mais velho.
Aí tem que se pensar nisso, como que vai ser essa relação? Mas mandaram um padre lá para nossa paróquia, ele já está meio velhinho assim, ele sempre fala a mesma coisa. Chega uma época que a gente sempre fala a mesma coisa. O pior é que eu não tenho 50 e já estou falando a mesma coisa. Então, tudo bem. Que é verdade, né? Que é verdade. Então, nesse sentido, há muito o que fazer e tem que se pensar nisso. Nós envelhecemos. Tem que pensar. Quando a gente é jovem, a impressão que dá é que a gente nunca vai envelhecer. Mas vai. Então, ao pensar a terra, a divisão da terra, também tem que se pensar nisso. Josué agora está velho. E Deus fala para ele: você está velho. Deus fala a verdade, tá? Deus fala a verdade. Eu lembro de uma amiga minha, ela estava verde, tadinha, doente, verde. Aí chegou o caboquinho lá para ela assim: você está mais coradinha. Ela falou assim: eu tô verde, não é? Eu tô verde, tô ruim, tô mal. Eu achei: não, você está mais coradinha, tá melhor. Tô melhor nada. Tadinha, ela já morreu, essa minha amiga. Gente, é isso. Deus joga com a verdade, tá? Se a pessoa está verdinha, entendeu? Ele vai, E aqui está falando para Josué: você está velho e com idade avançada, e ainda ficou muitíssima terra por conquistar. E Josué está velho. Josué vai poder combater? Não. Mas velho, ele pode organizar o combate. Ele pode organizar. Os velhos carregam a sabedoria. Mas mesmo assim pode caducar. Josué, o que nós vamos fazer agora? Pega o seu comando e leva para onde mesmo? A gente perde a guerra, a gente envelhece, tem que colocar isso na nossa conta. Então ele envelhece, e tem muita terra por conquistar. Eis a terra que ainda ficou. E aí vem uma lista agora de todas as terras que ainda ficou, para vocês verem como que a conquista da terra foi longa. Vamos lá, aqui vai ter então várias regiões, tá? Vamos lá, todas as regiões dos filisteus e toda Gessur, desde Sior, que está frente ao Egito, até o território de Acaron, ao norte, que é considerado pertencente aos cananeus, os 5 principados filisteus, de Gaza, Azoto, Ascalon, Gate e Acaron. E ainda há os aveus do sul, toda a terra dos cananeus e Maara, que pertence aos sidônios, até a Feca, até a fronteira dos amorreus, e ainda a terra dos habitantes de Biblos, e todo o Líbano oriental, desde Baal-Gad aos pés do monte Hermon, até a entrada de Emat, e todos os que habitam na região montanhosa, desde o Líbano até Maserefote, no oeste, e todos os sidônios. Eu os expulsarei da frente dos israelitas. Você deve repartir a terra como herança a Israel, conforme lhe ordenei. Agora, portanto, reparta essa terra para que seja a herança das 9 tribos e da meia tribo de Manassés. Lembra, ficou tribos do lado de lá e metade de Manassés. Agora ficou as 9 para o lado de cá, mais metade de Manassés. Bem, só um detalhe aí tudo, né? Quando a gente começa a ler essa lista, começa a passar na nossa cabeça: então tá faltando tudo, não é? Então não questionaram, porque está tudo aí, né? Está tudo aí, um monte de terra, dá um pouco essa impressão. Então, o que significa primeiro? Tem muita coisa por conquistar, mas muita coisa mesmo. Então, dizer isso, aqui já está dando uma chave de leitura para o texto e para a vida. A nossa vida ainda tem muita luta por conquistar. Mas eu sou velho, eu sou idoso. Josué também o é. E ainda tem muita coisa por fazer. Gente, então, quando a gente se aposenta e acha que tudo terminou, gente, tem muita coisa pela frente ainda.
Agora eu me aposentei, agora eu vou viajar. Aí começa a ter que pagar os remédios. Tem muita coisa por conquistar, né? Então aqui temos assim uma chave de leitura. Outra coisa, vai expulsar muita gente aqui, né? Como que era mais ou menos o processo que nós víamos? Há um processo que é de expulsão, há um processo de morte, mas também há um processo de acordo, de negociação, de assimilação. Por quê? Porque os lascados se unem e os lascados vão sendo agregados ao povo de lascados, que vão formando o povo de Israel. Então ali, como Raabe, lascada e sua família, foi agregada ao povo de Deus e tornou-se uma das ancestrais de Jesus. Então, esse processo de assimilação, de negociação, onde os simples, os lascados, os pobrezinhos, eles vão sendo agregados ao povo de Deus. Esse processo vai acontecer com muita frequência nessa experiência da formação do povo de Deus e da ocupação da terra. E aí, gente, vai vir um monte de listagem. Quero relembrar você aqui o processo do bolo. Eu quero sentir o sabor do bolo. Eu preciso comer o bolo inteiro? Não. Se eu comer um bom pedaço, eu vou ficar satisfeito, eu sentirei bem o sabor do bolo. Então aqui terão longas listas. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Tribos da Transjordânia. Com a outra meia tribo de Manassés, os Rubenitas, os Gaditas, já haviam recebido herança na Transjordânia, o pessoal que ficou do lado de lá, como já lhes havia dado Moisés, servo de Javé. De Aroer, que está na borda do vale de Arnon, junto com a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Madaba, ou Madaba, vai ficar aqui, é Madaba na realidade, de Madaba até Dibon, e todas as cidades de Seom, o rei dos amorreus que reinava em Ezebom, até a fronteira dos amonitas. Aí são um monte de nome, de listas, que a gente fica meio confuso, e aí você sabe que o correto é a gente ver o que nesse momento? O mapa, tá? Então sempre nesse caso ver o mapa ajuda. E aí você lembra, a sua Bíblia ela tem mapa. Então você estudando em casa, você vai no mapa, dá uma olhadinha no mapa lá bonitinho, porque é legal. Do lado de lá, ó, a tribo de Ruben, aqui embaixo, tá vendo? Ó, está depois do Jordão, ó, depois do Jordão. Então aqui é a região da Transjordânia e aqui é a região da Cisjordânia, tá? Então aqui na Transjordânia nós temos a tribo de Ruben, ó, nós temos a tribo de Gad e nós temos a tribo de Manassés. Mas olha lá em cima, nós temos a tribo de Dan. Nós temos os danitas. Mas olha aqui embaixo. Então Dan também foi dividida. Tá? Dan também foi dividida. São tribos grandes. Quem é o mais famoso dos danitas? É o nosso super-herói bíblico. Que Superman que nada. Superman é frouxo. Sansão. Que Superman que nada. Eu gosto de Sansão. É Sansão, que dava um tapa, matava uma tribo inteira. Aquilo lá sim. Entendeu? Era porreta mesmo. Mas mesmo careca, ele derrubou o templo lá e fez o estrago final. Mas assim, no mundo bíblico tem até super-herói, entendeu? Tem até super-herói no mundo bíblico, que é muito legal. Sansão, ele é uma figura muito, muito interessante. Mereceria um estudo à parte, a gente estudar a figura de Sansão, que no catolicismo nós perdemos um pouco isso.
Eu, quando era pequeno, eu lembro que se insistia muito na figura de Sansão, na catequese e tudo. Nós perdemos um pouco essa figura. E é uma figura muito, muito, muito interessante. A figura de Sansão. Vai mostrar que a gente não deve confiar na mulher. A gente não pode ir por esse lado. Na realidade, a figura mostra para não confiar no estrangeiro, né, ali no caso. Porque assim, ela é uma filisteia. Dalila era estrangeira? Dalila é uma filisteia, ela é da tribo inimiga, é do povo inimigo. E aí flertou com o inimigo, quando Israel flerta com o inimigo, Israel vai para o buraco. Até Sansão vai para o buraco. Então ela é a dança. Mas muito bem, voltando aí, pessoal, vamos lá. Depois eu vou ter muito trabalho para editar isso. Vocês conversam aqui no vídeo. Então, a gente está vendo nas tribos, o território dos filisteus, está vendo? Pega essa região que é a região, da região do litoral do mar Mediterrâneo. Aqui, Então, nós temos aqui essa região dos filisteus. Judá está batendo nela, Dan está batendo nela, Benjamim está batendo, Efraim está batendo, e o sul aqui de Manassés também está batendo nessa região. É muito importante você ficar de olho nos filisteus. Por quê? Porque os filisteus se constituirão nos grandes inimigos de Israel, principalmente no livro de Juízes, que é o livro seguinte, depois de Josué. Então, no livro de Juízes, os filisteus serão um grande terror do povo de Deus. E lembrar que um símbolo dos filisteus, o filisteu não é um povo, o povo filisteu não é um povo grande, mas é um povo que tem um exército profissional muito bom. Então eles dominam a arte da guerra. Se eu não me engano, eles têm o domínio também da manipulação do ferro. Então, armas mais fortes do que armas de bronze, técnicas de batalha, o físico muito bem desenvolvido para a luta e não para a agricultura. Então, nós temos ali um povo que é muito forte. E o símbolo desse povo foi Golias. E como que Golias é apresentado? Como um gigante. É um símbolo. Ele é um soldado normal, um soldado grande, não é um gigante, mas é um soldado grande. Mas o que significa? Que o exército filisteu é um exército de gigantes, de gente que sabe o que faz, que sabe que luta. E os filisteus imporão aos israelitas muitas e muitas derrotas. Esqueci de falar ali, tá vendo? Simeão também está batendo aqui, Lembra que falou lá, olha, a cidade que acabamos de ler, Gerara, Gaza, Ascalon, Azoto, Gar, Acaron, Gabaon, tá aqui, Gabaon, tá aqui. E aí vai subindo, a gente vai vendo outras aí, Vai. Não teve uma parte que falou de Hermon? Teve uma parte que falou lá do Monte Hermon. Aqui onde está o Monte Hermon, no norte, tá vendo? Sidônia, foi falado em Sidônia, terra dos Sidônios. Então está no norte aqui, Então, quando vocês estudarem e forem pegar o livro e dar uma olhadinha, vale muito a pena pegar o mapa que está na Bíblia de vocês. Lembrar, esse é o ferramental. Às vezes nós temos essas Bíblias que a gente faz para as paróquias, com personalidade para a paróquia, e eles me tiram mapas. Um mapa. Eu que sou biblista, eu quero assim, nossa, eu queria estar em Marte ou em outro planeta quando eu vejo isso. Porque o mapa é uma ferramenta fundamental. Aí você me tira o mapa da Bíblia para colocar lá, a paróquia tal fez 50 anos, e não sei o que, e me mata um mapinha, que é tão importante no estudo bíblico. Então, mantenha o mapa na Bíblia, tá? Isso é muito importante. Eu falo para as editoras, mantenha o mapa, por favor, deixa o mapa. Quer tirar outra coisa? Tira o índice, mas não deixa o mapa, né? Que sem o índice a gente se vira ainda, mas sem o mapa, nessa hora a gente precisa do mapa. Mas quando a gente começa a olhar as cidades, começa a fazer sentido, Tá pegando desde o sul até o norte.
Então, tudo isso aí é para conquistar ainda. Aí a gente fala, nossa, a primeira parte do livro foi para conquistar, mas no fundo, nós conquistamos poucas coisas. E aí eu lembro de São Francisco de Assis, no final da vida dele. A frase de São Francisco: irmãos, vamos começar tudo de novo, porque até agora pouco ou nada fizemos. Francisco está falando isso no leito da morte. E se Francisco, ele que é Francisco, acha que fez pouco ou nada, eu fico pensando em mim. Então, se ele fez pouco ou nada, imagina. Tá bom, deixa pra lá. Você sabe que sempre litoral é um lugar que é mais precioso, é um lugar que é mais, porque é mais, né? Então, para tudo, né? Para alimentação, pescados, né? Para comércio, barcos. Então, planícies você vai encontrar nessas regiões. Então, sempre vai ter alguma coisa muito importante. Então, é sempre assim, esse povo fica de olho. Então tem muitas lutas pelo litoral. Outras lutas vão se dar aqui, ó, na planície do Rio Jordão, porque aqui são terras férteis. O que você planta trigo, aí dá trigo. Você planta videira, aí dá videira, né? Você planta aqui, aí você tem resposta, você produz alimento. Aqui você tem pastos bons para gado, então você também tem você tem uma pecuária forte aí. Então aqui também você vai ter uma grande disputa nessas regiões aqui em volta do Jordão. Em terras onde tem rio, tem disputa. Onde tem rios, sempre tem disputa. Nas terras, porque tem lá o córrego, vai ter disputa ali, eu quero a terra junto do córrego, não é? Então isso também se dá aqui. Então vai conquistando. E aí essas dificuldades mesmo de cada cidadezinha que vai sendo conquistada, né? Ela vai fazendo com que o povo de Deus vai se tornando um povo sólido. Porque para se ter nação, você tem que ter povo e tem que ter terra. Você tem que ter território. Senão você não tem uma nação realmente, né? Você tem um povo, mas não tem nação. Então, Israel quer ser nação. E para ser nação, então tem que fazer essa ocupação. Aí, para nós que não somos dessa terra, esses nomes são tudo nomes que não faz muito sentido para a gente. Por isso a importância de ver o mapa para fazer um pouco de sentido para a gente, de dar uma olhada no mapa. Mas, por exemplo, se chegasse, não é, eles invadiram Sumaré e nós moramos em Campinas. Bem, eles foram lá. Gente, eles invadiram Nova Odessa. Gente, eles invadiram Sumaré. Gente, eles invadiram Paulínia. Gente, eles invadiram Hortolândia. A gente vai pensar o quê? Nós somos os próximos, né? Então, para aquele povo que morava lá, ouvir esses nomes faz todo o sentido. Para nós não faz muito sentido, mas se fosse o nosso território fazia todo o sentido. Então, por isso a única forma de termos um pouco do acesso da significação desses textos é olhando o mapa. Por isso que é importante a gente dar uma olhadinha nesse mapinha. Toda a Bíblia tem um mapinha, toda a Bíblia é para ter o mapinha das 12 tribos de Israel, que tem essas cidades que estão faladas nesse texto que nós vimos. Ok? Muito bem. Vamos fazer agora o nosso pulo. Volta lá, cadê aqui? Vem cá, Josué. Vamos para o 14. E aí o que acontece, gente? Listas e mais listas, tá? Isso. É uma leitura chata, a gente não vê muito isso em missa, essas coisas, é uma leitura meio chatinha, tá? Para a nossa cultura, porque não é nossa terra. Se fosse a nossa terra, a gente começaria a pensar assim, a pensar nisso. Olha, lá foram divididas as terras do Campos Elíseos.
Aí a terra do Jardim Santa Lúcia. Aí aproximou-se do Capivari, né? Dividiu-se o Campos Elíseos, então nasceu um novo Campos Elíseos. Vai se criando sentido, a gente vai se ligando, porque a gente conhece, a gente mora, então isso chama a atenção. Então você imagina aquele povo que já está na terra, depois de 200 anos, lendo isso, ouvindo isso, depois de 600 anos, vendo isso, que essa cidade aqui, essa cidade que é a cidade de Jericó, os muros caíram dessa forma, então isso faz todo um sentido para aquele povo, e vai dando identidade para a nação. A nação tem o seu Deus, e tem o seu povo que conquistou a terra, a preço de sangue, a preço de muita negociação e a preço de muita irmandade entre os lascados. Então isso vai dando toda essa consistência de povo de Deus. Então veja, por exemplo aqui, tribos a oeste do Jordão. A oeste do Jordão. Oeste é onde o sol se põe. Então você tem lá o Jordão, então é indo para Cisjordânia, então indo para lá, tá? Eis que os israelitas herdaram, muito bem, eis que os israelitas herdaram na terra de Canaã, o que o sacerdote Eleazar, Josué filho de Num e os chefes de famílias de tribos dos israelitas lhe deram como herança. A herança foi dada por sorte, significa sorteio, dado por sorte, sorteio. Como Javé ordenara por meio de Moisés, para as 9 tribos e a meia tribo de Manassés, uma vez que Moisés já havia dado na Transjordânia uma herança às 2 tribos e a meia tribo. Aos levitas, porém, não deu nenhuma herança no meio dos outros. Aquela história que nós comentamos, são tribos sacerdotais, então cada tribo vai ter lá uma cidade que é uma cidade de levita. Isso nós vamos ver lá para o finalzinho. E aí, gente, os descendentes de José, de fato, formavam 2 tribos. Opa. Lembra de José? Nós não temos uma tribo de José, ok? Não temos, perceberam isso? A tribo de José, então, ela foi dividida entre descendentes de seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Então a tribo de Manassés é descendente de José, a tribo de Efraim é descendente de José. Então isso é importante, isso é um dado importante a gente ter, que as pessoas perguntam, mas cadê a tribo de José? A tribo de José virou Manassés e Efraim, filhos de José, descendentes de José. E aos levitas, novamente, não foi dada uma parte na terra, mas apenas cidades para habitarem, é cidade para morar, não é para cultivar, não é, né? O trabalho do levita, a grande missão dos levitas, catequizar o povo no amor a Javé, com os arredores para seus rebanhos e bens. Os israelitas agiram como Javé ordenara a Moisés e repartir a terra. Aí, gente, começa tudo aí, a parte de Caleb. Os descendentes de Judá foram ao encontro de Josué em Gilgal. Então Caleb, filho de Jefoné, o cenezeu, lhe disse: você sabe o que Javé falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barne, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo de Javé, me enviou de Cádiz Barne para explorar a terra, e eu lhe fiz um relatório merecedor de fé. Meus irmãos que haviam subido comigo desanimaram o povo. Eu, porém, segui fielmente a Javé, meu Deus. E nesse dia Moisés prometeu: a terra onde pisou o seu pé pertencerá a você e seus filhos, como herança para sempre, porque você seguiu fielmente a Javé, o meu Deus. Isso é mesmo. Isso aconteceu anteriormente. Houve esse processo
dos companheiros terem desanimado o povo, enquanto Caleb foi fiel, foi lá até o fim e manteve-se fiel. E Deus então fez a promessa: porque você foi fiel, essa terra que você pisou será dos seus descendentes. Então foi feita a promessa. Agora é hora de cumprir a promessa. A promessa que Deus faz, ela tem de ser cumprida, porque Deus não trai jamais o seu compromisso, a sua aliança. Pois bem, Javé me conservou vivo, conforme prometera. 45 anos se passaram desde que Javé falou isso a Moisés. O bichinho deve estar já baleado, hein? Aí o Caleb deve estar bem desgastado já, né? Porque ele já não era, ele era um adulto quando foi espionar. E aí já se passaram 45 anos. Então, né? Hoje ainda estou forte, sorte sua. Como no dia em que Moisés me enviou. Sinto-me agora tão forte como naquela ocasião. Benza a Deus, hein? Está melhor que eu. Para ir e voltar da guerra. Dê-me, portanto, esta montanha da qual Javé falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que aí estavam os Enafim e as grandes cidades fortificadas. Tomara que Javé esteja comigo e eu consiga expulsá-los como Javé prometeu. Isso aqui é muito interessante. Olha, dá-me para mim essa terra. A terra é dada? É dada, mas ela precisa ser o quê? Conquistada. Então lembra isso, eu tenho que fazer a minha parte. Deus me ajuda, mas eu tenho que fazer a minha parte. Isso que a gente fala no dia a dia é chave de leitura do texto, é chave de interpretação. E o texto está reforçando isso na gente. Nós temos que fazer a nossa parte. E aqui, olha a consciência de Caleb. Olha, ainda estou forte, tudo. Dá-me essa terra e que Deus me ajude, Deus nos ajude a expulsá-los, certo? Aquele processo, expulsar, às vezes violência, mas também muito o processo de acordo, de assimilação, onde lascado se junta com lascado. E aí vai se formando essa compreensão do povo. Então, é muito legal. Aquele pergunta está falando que o Caleb tinha 85 anos. Pois é, eu tô, tá melhor que eu. Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom como herança. E por isso que Hebrom pertence a Caleb, filho de Jefoné, o Cenezeu, até o dia de hoje. Aqui é o autor do texto bíblico colocando, né? Explicando até o dia de hoje, visto que ele seguiu fielmente a Javé, Deus de Israel. Outrora o nome de Hebrom era Cariat Arbe. Arbe tinha sido o maior homem dentre os Enafim, e a terra ficou em paz sem guerra. Olha que bonito, e a terra ficou em paz sem guerra. Já pensou um dia a gente ouvir isso, né? A terra ficou em paz sem guerra? Está tão complicado. E aí, então, pessoal, aí o esquema, capítulo 15, tribo de Judá. O esquema então é esse, vai mostrando as terras e vai mostrando como que a terra vai sendo então dividida e ocupada. Mostra a terra, mostra como foi dividida e ocupada por tais e tais tribos. Então aqui, olha, capítulo 15, a tribo de Judá. A tribo de Judá vai ser muito importante porque dessa tribo aqui vai se receber o nome de judeus, e até hoje os israelitas, nós muitas vezes chamamos eles de judeus. Então um nome muito, muito importante. E aí, gente, o esquema é mais ou menos o mesmo aí, tá? As leituras. Aí eu repito, ó, como o texto é grande, ó. Agora vamos ver como que foi a história lá. Então, voltando para o Caleb. Então, comendo esse pedaço de bolo, tá? Voltando para o Caleb. Capítulo 15, versículo 13. Para Caleb, filho de Jefoné, Josué deu uma parte no meio dos descendentes de Judá.
O que é o certo aqui? A gente dá uma olhada onde? No mapa. O certo. É isso. Bíblia é assim que funciona. O certo é dar uma olhada no mapa. Então vamos lá no mapa, 12 tribos. É assim, gente. Bíblia. O biblista tem que ser curioso. Então ele está falando que tem a tribo de Judá, então por isso falou da tribo de Judá, mas no meio da tribo de Judá tem Hebrom, e Hebrom foi dado para Caleb, né? E os seus descendentes. Então a gente vai lá na tribo de Judá. Aqui é a tribo de Judá. Estão vendo aí, ó? A tribo de Judá. E aqui está Hebrom. Hebrom fica bem aí, ó, no meio da tribo de Judá. Hebrom, apesar de ser a tribo de Judá, Hebrom é a cidade de Caleb. Porque o que Deus prometeu, ele cumpre. Então é isso, ele vai ocupar lá porque Deus prometeu, é isso aí. E Judá se contenta porque Deus prometeu. Então, se foi Deus que falou, está falado. Isso. Então sempre um pouco, é bom ter essa prática de dar uma olhada no mapa, assim, essa curiosidade. Não deixa passar muito batido não, esse tipo de coisa. É sempre bom dar uma olhadinha, essa curiosidade. Vai alimentando em vocês a curiosidade. Todo biblista, todo teólogo, toda teóloga precisa de curiosidade. A curiosidade é o que alimenta o estudo bíblico. Vocês estudam Bíblia, então use da curiosidade. A curiosidade é o grande motivador do conhecimento. Assim, curiosidade bíblica é virtude, não é pecado, tá? Na Bíblia a gente pode ser xereta à vontade. Estávamos no versículo 13: para Caleb, filho de Jefoné, Josué deu uma parte no meio dos descendentes de Judá, como Javé lhe ordenara. Então Javé ordenou, está feito. Isto é, Cariate Arbe, que é Hebrom. Arbe era o pai de Enaque. Caleb expulsou daí os 3 filhos de Enaque, Sesai, Aimã e Toumai, descendentes de Enaque. Daí subiu contra os habitantes de Dabir. No mapa estava lá, Dabir estava pertinho, tá? Dabir estava pertinho. Outrora chamada Cariate Sefer. Cariate Sefer. Gente, Sefer é livro em hebraico. Livro em hebraico. Disse Caleb: a quem derrotar Cariate Sefer e a capturar, darei a minha filha Axa por mulher. E quem a tomou foi Otoniel, filho de Senés, parente de Caleb. Este lhe deu a filha Axa por mulher. Temos problema aqui. Já tem mulher se coçando. Eu já vi gente se coçando aqui. Que história é essa da mulher assim? A mulher tem que ter a liberdade de escolher ser esposa. Que papo é esse? Não é isso? Concorda com isso? Mas naquele tempo nem sempre era assim. Isso acontecia muitas vezes, mas nem sempre era assim, né? E aí, claro, entender um pouco a cultura, aquela história assim, a filha de Caleb vai ser dado a ela o maior guerreiro, né? Então, essa ideia de o maior guerreiro, o homem mais forte, essa ideia, então, eles têm essa cultura, esse tipo de coisa. Então, mas isso demonstra também como que é a situação da mulher. E aqui qual é o grande problema? A mulher está sendo dada como o quê? Troféu. Dada como troféu. E isso sim é um problema. Então dizer, tem essas realidades. É uma sociedade patriarcal, onde a mulher ela é dada como troféu, e aí a gente entende um pouco, por exemplo, o mandamento.
Você não cobiçarás o burro do próximo, o material do próximo, os instrumentos de trabalho do próximo, a casa do próximo, a mulher do próximo. Então, o que acontece? A relação, às vezes, é uma relação de posse. De posse. A relação. Uma relação de posse. O mandamento, na sua forma original, carrega a ideia de que a mulher é posse do homem. Por isso você não pode cobiçar a posse do outro, a mulher do outro. O mandamento, não é? E ainda, às vezes, quando a gente vai falar na igreja, os 10 mandamentos, não cobiçarás a mulher do próximo, não é? Assim, então o homem pode, né? Então, você pode cobiçar o homem, não pode cobiçar a mulher do próximo, tá? Mas o homem pode. Então, alguma coisa assim. Então, o que significa? Nós precisamos interpretar, e hoje a gente interpreta. Gente, o mandamento não desejar a mulher do próximo é também não desejar o homem do próximo, é a mulher respeitar o homem do próximo, o homem respeitar a mulher do próximo, e assim por diante. Então a gente tem que dar a interpretação correta, mas que esta linguagem reflete o espírito da época, reflete o espírito da época. Nós não podemos ser ingênuos na Bíblia. É o espírito da época que vai mudando, e a gente vai percebendo. Quando chega Jesus, a gente percebe quantas mudanças Jesus mostrou na sua grande relação com as mulheres. Nós percebemos então que houve uma progressão, mas nós também percebemos conquistas das mulheres. Um exemplo: tem uma mulher que é Cirofenícia. Ela é cananeia da Cirofenícia. Ela é cananeia. E Jesus está lá na região de Tiro, região de Sidônia, e ali então a mulher fica sabendo que Jesus está lá. E aí essa mulher vai atrás de Jesus e vai pegando no pé dele. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, minha filha está possuída por um demônio e precisa libertar, e precisa isso, minha filha está doente, precisa aquilo, e ela vai insistindo. Jesus fala para ela: olha, não é certo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. E aí a mulher responde para Jesus: mas os cachorrinhos comem as migalhas que os filhos dão a eles. Opa! Jesus sentiu. Essa mulher sabe o que está falando. Essa mulher sabe. Olha, pode ir, seja conforme você quer, a sua fé curou ela. Ela foi. E a filha foi curada. Essa mulher, ela conquistou. A mulher que estava com a hemorragia, ainda que eu toque na barra da roupa dele, eu ia falar barra da saia, na barra da roupa dele, né? Ainda que eu toque a ponta do manto, eu ficarei curada. Ela foi lá e ela roubou uma cura, no bom sentido. Ela roubou uma cura. Então o que acontece? São mulheres que estão ultrapassando os limites de sua época, as fronteiras de sua época, e estão conquistando seus direitos. E a gente percebe então essa progressão na Bíblia. Nós estamos vendo aqui uma mulher que foi dada como troféu, mas depois nós vemos mulheres que vão conquistando o seu espaço. Então há um processo progressivo, de muita luta, de muitas batalhas, de duras batalhas, onde as mulheres foram conquistando seus direitos. Não foi dado, foi conquista. Ou melhor, é dado e é conquistado, porque Deus dá, mas temos que fazer a nossa parte. A chave de leitura. Muito bem, volta lá. Então o tal do Otoniel foi que ficou com a filha de Caleb. Versículo 18. Ora, desde que esta chegou, Otoniel insistiu com ela que pedisse ao pai um campo. Então ela apeou do jumento. Não é o marido não, tá? Aqui
É o porque está na sequência, né? Alguns falam assim, então ela apeou, né, o marido ali. Não, peraí, o jumento aqui é um jumento, tá bom? Às vezes jumentos são apenas jumentos mesmo, tá? Muito bem. E Caleb lhe perguntou, eu fiquei com vergonha agora. E Caleb lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: dê-me um presente. Você me deu terra seca, dê-me também fontes de água. Então ele deu para ela as fontes de cima e as fontes de baixo. Essa é a herança da tribo dos descendentes de Judá, conforme seus clãs. E aí termina então essa parte, tá? E aí volta lá para Judá. Mais cidades. Vocês percebem então? É uma leitura que é cidade, é isso. A chave de leitura Deus dá, mas nós temos que conquistar. Temos que fazer nossa parte. Essa vai ser a chave interpretativa de todos esses textos. E aí, gente, a gente vai indo lá, é tudo nome de cidade, gente, ó. Sanã, Adasa, Magdol-Gad, Deleã, Masfa, Jefetel, Laques, Bascat, Eglon. Vai indo, gente. São nomes e nomes e nomes e nomes. A gente vai lendo. Imagina a gente lendo isso na missa, né? Na missa. A gente lá lendo, a gente está que nem mais ou menos aqui na aula. Né? Então é mais ou menos a mesma coisa aqui, tá? Então são nomes. Mas o que está por trás? Se o nome lá, Campinas, estivesse no meio, a gente acordava. Campinas? A gente acordava. E assim vai, né? Da cidade de onde nós viemos, se alguém veio de outra cidade, fala o nome, opa, que interessante. Então, para os judeus, quando eles ouviam isso, eles, opa, olha lá a nossa região. Então isso alimenta a mentalidade do povo judeu e o coração. Muito bem, olha lá o capítulo 16, tribo de Efraim, a mesma coisa, gente, o mesmo esquema. Então, comemos um pedaço do bolo, a gente sabe agora qual é o esquema do texto, que vai se repetindo nessa forma aí tudo, ó. A sorte que tocou aos descendentes de José, então a tribo de Efraim, lembra, Efraim é um dos filhos de José, tá? Então, a sorte que tocou os descendentes de José vai desde o Jordão, perto de Jericó, até ao leste das águas de Jericó. É o deserto que sobe de Jericó pela montanha de Betel. Saindo de Betel, vai até Luza, passando pela fronteira dos Araquitas, em Atarote. Trava a língua, hein? Araquitas em Atarote. Opa, saiu. E desce pelo oeste até a fronteira dos Geflatitas, até a fronteira de Bet-Horon inferior e até Gazer, terminando no mar. Foi assim que Manassés e Efraim, filhos de José, tiveram também sua herança. E aí, olha, eis o território dos efraimitas, conforme seus clãs. E aí vem a grande lista, o mesmo esquema, ok? Então, comemos um pedaço de bolo, nós sabemos o esquema. O que é importante, vimos a importância do caso de Caleb, que é um caso à parte, então nós colocamos o caso à parte, que é o pedaço do bolo que nós pegamos tinha uma cereja, então o Caleb lá é a cereja daquele bolo, outros pedaços não tem a cereja, esse tem a cereja. Então nós comemos o bolo, sentimos o sabor dele, mas também sentimos o sabor da cereja. Tá, então ali. E aí agora estamos vendo outros pedaços de bolo são iguais. Então a gente está sentindo o sabor do bolo. Tá? Então vai lá, outro capítulo, ó. Capítulo 17. Olha lá. Tribo de Manassés. Eis a porção que tocou a tribo de Manassés, por ser o primogênito de José. A Maquir, primogênito de Manassés, pai de Galaade, ficou Galaade e Bazã.
pois ele era homem de guerra. Estão dando nome das cidades, algumas cidades, nomes de parentes importantes. A gente faz isso até hoje, nome de rua, nome de cidade, não mudou nada. Nesse sentido, né? E o esquema, gente, é o mesmo esquema. Pedaço de bolo, o mesmo esquema. Reivindicação dos filhos de José, versículo 14. Os descendentes de José reclamaram com Josué. Coitado de Josué, né, gente? Josué, olha, ouviu demais. Que é um dos problemas de liderança. Qualquer liderança vai ouvir demais. Vai ouvir demais. Um pai e uma mãe tem 4 filhos, adivinha? Pai e mãe é o quê? Pai e mãe tem que ser juiz, juíza, não é? Tem que às vezes ser guarda penal, né? Botar de castigo, né? Então na prisão atrás da porta, vai ficar na prisão atrás da porta ali 10 minutos, vai ficar. Tem que ser advogado muitas vezes, mas voivó que acaba sendo advogado, né? De defesa. O irmão mais velho costuma ser o promotor, não é? Costuma ser o promotor ali fazendo a acusação. Então, a liderança tem essa questão. Então, também quando a gente olha o texto bíblico de Josué, nós temos como pano de fundo a questão da liderança. Josué, ele é um modelo de liderança. Moisés foi, mas Josué é um modelo de liderança. E o modelo de liderança de Josué é um modelo que procura aquilo que nós chamamos de equidade. A equidade é estabelecer o necessário para todos. A minha família é de 5 pessoas, a família do meu vizinho é de 10 pessoas. Nós temos 15 quilos de arroz, a conta já está feita. 5 quilos para a minha família, 10 quilos para a família do meu vizinho. Nós não vamos dividir no meio. Se dividir no meio, estamos fazendo um processo de igualdade. Aqui não é equidade, é estabelecer o necessário. Então Josué é um líder que ele vai estabelecendo sinais de equidade no meio do povo. Capacidade de ouvir, capacidade de ponderar. E aqui ele já é um homem velho, então ele é o quê? Ele é um homem muito experiente. Ele já tem o toque de vô, toque de vó. Quando é pai e mãe faz muita bobagem. Como nós padres, quando somos padres novos, a gente faz cada coisa, não é? E conforme vai passando o tempo, o normal é a gente ficando mais paciente, ponderando mais, percebendo mais, sabendo dar tempo ao tempo. A gente vai, né? Conversando que a gente se entende. Quando você chega lá no cônego, assim, tudo, temos que ver tal coisa. Vamos ver, sim. Vamos. Né? E aí o cônego já dobrou a gente, né? O cônego já dobrou a gente ali, já está tocando o barco. É experiência, não é? Então os avós são homens e mulheres experientes. Por isso o jeito do avô lidar com o neto é diferente quando eles são pais nossos e lidavam com a gente. Você tem toda uma carga de experiência por trás. Então tem que ser dado esse desconto. Josué é um líder experiente. Ele sabe, então ele ouve. E aí então isso tem também algo para a gente. De certa maneira, eu e você exercemos certas lideranças na comunidade. Josué é um modelo para a gente, no sentido de saber ponderar, de saber lidar com a equidade, de saber escutar, de saber dar tempo ao tempo, de não tomar decisões com cabeça quente, de não falar logo o que vem na cabeça, mas pensar um pouco antes de falar,
de sofrer junto, de sorrir junto, de ter uma empatia mais profunda. Tudo isso Josué tem. E aqui todos os problemas as pessoas procuravam quem? Josué. Todos os problemas. É aquilo lá, o filho e a filha estão brigando por causa de um brinquedo. Adivinha? O pai ou mãe pegou meu brinquedo. Aí lá vai negociar, fazer o processo de negociação da paz. Quando não tem muita experiência, devolve logo o moleque para ela. Aí vai. Aí quando chega assim mais experiente, ô filho, você não tem o seu? Tem. Então, devolva para ela. Agora. Não é assim? Então, esses toques, esses pequenos macetes, a gente percebe quando a gente vai tentando ver essas entrelinhas por trás do texto. Então, nessa segunda parte, a principal chave de leitura foi aquela que vimos um pouquinho na primeira parte, mas estamos vendo aqui agora, que Deus dá, mas eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso conquistar. Aumenta aí. Eu preciso conquistar. Segundo, liderança. Josué é um líder, todos procuram ele, todos reclamam. Você escutar reclamação é sempre muito chato. Às vezes a pessoa só sabe reclamar, os grupos só sabem reclamar. E às vezes você escutou reclamação de manhã, de tarde, e te ligam à noite, adivinha fazendo o quê? Reclamando. Então Josué está passando por isso, Josué passa por essa experiência que vocês passam no dia a dia. Vocês passam. Só que imagina Josué passando isso aos montes. Então é o aspecto da liderança. Então lá, os descendentes de José reclamaram com Josué: por que você deu como herança apenas uma porção, só uma parte, sendo nós um povo tão numeroso, visto que Javé nos abençoou até agora? Ok? É um problema, né? Josué é um líder que busca a equidade. Então temos um problema. Tem uma tribo de José lá que é muito, muito numerosa e parece que a terra ficou um pouco pequena. Então estamos tendo um problema de equidade. E aí vamos ver o que acontece aí, ó. Josué respondeu-lhe: se você é um povo tão numeroso, suba ao bosque e abra aí um lugar para vocês na terra dos fariseus e dos Rafaim, já que a serra de Efraim é estreita demais para você. Os descendentes de José replicaram: a serra não é suficiente para nós, ainda mais que todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto aqueles que estão em Betsã e suas vilas, como aqueles que estão no vale de Jezreel. O que significa carro de ferro? Pode significar várias coisas, mas o comum são rodas que são ladeadas por ferro, o que significa que aguenta pedra, aguenta pauleira. Então, a gente combater um povo que tem carros com rodas de ferro é muito mais difícil, é quase derrota certa. A gente com nossos carros com roda de madeira vai passando nas pedras, as rodas vão ficando para trás, não é? E eles conseguem chegar até nós. Eles têm o domínio do ferro. Então esse é um problema, tá? É um problema que temos aí. Josué disse então a Efraim e a Manassés, da família de José: vocês são um povo numeroso e forte, por isso não terão apenas uma parte, mas a serra toda será de vocês. Embora seja um bosque, vocês o cortarão, e pertencerá a
todo a vocês até as extremidades. Além disso, vocês expulsarão os cananeus, ainda que eles tenham carros de ferro e sejam fortes. É lá mesmo que vocês vão ficar, lá a terra é boa, mas conquista. Mas nós somos assim, tem carro de ferro, mas vocês não acabaram de falar que são numerosos? Então, vai conquistar. Negociar, muito nhenhenhen. Então, todo esse processo de equidade é muito complicado. É muito complicado. Tem grupo que se sente lesado daqui, tem grupo que se sente lesado de lá. Na minha família somos 5 pessoas. Na deles é o quê? 10. Então, 5 quilos para mim, 10 quilos para eles. Ok? Só que na minha família somos 5 adultos. 5 adultos. Na família deles são 5 adultos, 2 adolescentes e 3 crianças pequenas. Mas peraí, criança pequena come? Será que come pouco mesmo? Estou pensando aqui em mim. O exemplo acho que não deu muito certo não, porque tem 2 adolescentes. E adolescente, meu Deus do céu, olha a gente que não sei onde vai, não sei para onde vai. Lá, como que cabe ali, mas cabe. Então, adolescente come mais. Fase de crescimento, aí lascou. Fase de crescimento, aí pronto, aí é demais mesmo. Então, não deu certo o exemplo. Assim. Mas o que acontece? Eu acho que eu sou 5 adultos, lá o pessoal come menos. Então, olha, essa equidade não está tão equidade assim, porque nós somos adultos, aqui nós 5 aqui, nós trabalhamos como pedreiros, não é? O dia inteiro. A gente sabe que o pedreiro queima muita caloria, então precisa repor muita caloria, tem que ter carboidrato, tem que ter proteína, então aquelas coisas todas, né? Então precisa disso, e lá já tem mais gente idosa que já não come muito, então a gente tem que fazer aqui. Aí a gente combina, então, olha, 9 quilos, 6 quilos, já melhorou. Então esse processo de equidade tem muito tem muita fala, tem muita coisa. Então, isso é muito presente, tá? E é isso que Josué está tentando acertar. Então, esse dado é um dado importante, é mais uma outra cereja do bolo, tá? Que a gente teria de ver. Tá? Pessoal, aí vai, olha, partilha da terra. Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Silo. E aí armaram a tenda da reunião. Aqui é a assembleia. A terra tinha sido submetida a eles. Contudo, dentre os israelitas estavam 7 tribos que ainda não haviam recebido sua herança. Josué disse então aos israelitas: até quando vão esperar para tomar posse da terra que Javé, Deus de seus antepassados, lhes deu? Escolham 3 homens de cada tribo e eu os enviarei. Eles se disporão, percorrerão a terra e farão dela um mapa dividido por heranças. Depois voltarão a mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá permanecerá no seu território ao sul, a casa de José no seu ao norte. Façam um mapa da terra em 7 partes e tragam a mim, para que eu faça o sorteio entre vocês aqui diante de Javé. Então tem coisa para dividir ainda. Vamos acertar essa coisa. Faz mapa, vamos dividir. Aí vai, gente. Aí lembrando, sempre essa lembrança: os levitas não têm nenhuma parte entre vocês, porque a parte deles é serem sacerdotes de Javé. Manter viva a memória de Javé. Quanto a Gade, Ruben, a meia tribo de Manassés, já receberam na Transjordânia. Comeram o pedaço do bolo? Isso. Muito bem. Tribo de Simeão, capítulo 19, o mesmo esquema, ok? Capítulo 20, vamos terminar por aqui, tá? Isso aqui é importante. Cidades de refúgio. Javé disse a Josué: fale aos israelitas, separem as cidades de refúgio sobre as quais eu lhes falei por meio de Moisés.
E assim poderá fugir para elas o homicida que tiver matado alguém involuntariamente, sem querer. Assim elas servirão para vocês de refúgio diante do vingador do sangue. Vingador do sangue é a palavra Goel em hebraico. Goel, tá? O homicida poderá fugir para uma dessas cidades, colocando-se no meio, junto à entrada da porta da cidade, e poderá expor o caso aos anciãos dessa cidade. Estes o acolherão na cidade e lhe darão um lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, eles não lhe poderão entregar o homicida, pois foi sem querer que matou o próximo, e não porque antes o tivesse odiado. Ele se estabelecerá nessa cidade até comparecer para o julgamento diante da comunidade, até a morte do chefe dos sacerdotes que estiver em função nesses dias. Depois disso, o homicida poderá retornar, voltando para a sua cidade e para a sua casa, para a cidade de onde fugira. Exemplo, estamos eu e você trabalhando, cortando lenha. Estamos cortando lenha. De repente, eu vou dar uma machadada, o machado ele se descola do cabo e acerta bem a sua cabeça. Você morre ali na hora. Os teus familiares, eles são vingadores de sangue. Vingadores do sangue. Olho por olho, dente por dente. Eu matei, eu tenho que ser morto. Então, os vingadores... Mas eu matei, eu quis matar? Foi sem querer. Foi um acidente. Foi um acidente. E aí o que acontece? Para eu não morrer, eu vou para uma dessas cidades. Eles estão atrás de mim. Eu tenho que chegar antes. Aconteceu isso, eu vou para a cidade. Quando eu chego na cidade, na porta da cidade, converso então com os anciãos da cidade, eles me acolhem. E aí o que acontece? O vingador de sangue não pode me tocar. Se o vingador de sangue entrar na cidade e me tocar, adivinha quem é que vai para a roça? O vingador de sangue. Não pode me tocar. Aí é feito um julgamento, eu estou lá na cidade, sou acolhido, fico na cidade de refúgio, vivo lá, sou julgado, passado o julgamento, morrendo o sacerdote, eu posso voltar. Eu posso voltar para a minha cidade e aí ninguém mais pode me tocar, porque eu sou inocente daquela morte. Foi um acidente. Esse é o espírito das cidades de refúgio. Parece bobagem para nós hoje, mas é uma coisa muito importante, porque essas coisas acontecem. Sempre acontece coisas erradas, gente. Sempre acontece. A cidade dos levitas, onde os levitas vão morar e também vão percorrer as tribos para levar a memória de Javé. Aí então o capítulo 21 vai falar sobre isso, certo? Tem aí os Caatitas, certo? Que é um clã dentro dos levitas. Eles recebem então aí tudo a sua caminhada, tá? As suas cidades. São várias cidades, tá, pessoal? Esse capítulo vai apontando, dos levitas. Aí, capítulo 22, a aliança da união, tá? A aliança da união do povo, certo? E aqui, olha, o título lá, tereis. O futuro depende da fidelidade a Javé. Então, nessa Bíblia, se coloca os 3 últimos capítulos, 22, 23 e 24. Eu, quando divido, eu coloco só os 2 últimos, o 23 e o 24, como divisão. Mas aí vai a mesma coisa, pessoal. Então Josué convocou os Rubenitas, Gaditas, meia tribo de Manassés e lhes disse: vocês obedecerão todas as ordens de Moisés. Aí está relembrando o quê? Relembrando a aliança. Então vai se relembrando a aliança. O testamento de Josué, capítulo 23. Olha o versículo 2, eu já estou velho em idade avançada. Vocês viram tudo que Javé, seu Deus, fez em favor de vocês contra essas nações. Foi Javé, seu Deus, quem lutou por vocês. Aí Josué vai fazendo o seu testamento espiritual junto com a comunidade, tá? A comunidade é a liderança que já está partindo. E aí, gente, o capítulo 24 é o último capítulo,
o último capítulo, o compromisso decisivo, aquela aliança que foi relembrada, agora é o quê? Reafirmada. A aliança é reafirmada. Por que tem que reafirmar? Porque a gente esquece. Deus não esquece. A gente esquece. A gente não vê. A gente não vê, a gente esquece. Então, tem que sempre relembrar a aliança. Em igreja, o pessoal sempre reclama. Vai ter curso, o pessoal sempre fala a mesma coisa. Fala a mesma coisa porque a gente esquece. Eu gosto de brincar com grupo de canto. Grupo de canto, a gente fala para o grupo de canto, por exemplo. Gente, Cordeiro de Deus não se toca em introdução, porque o canto acompanha o gesto de partir o pão. Eu vou partir o pão, o grupo de canto já tem que estar cantando na hora do partir o pão. Aí fica 6 meses assim bonitinho. Passa 6 meses e começa a aparecer a introdução do nada. Vai fazer o Cordeiro de Deus, o violão. Baralão, 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 baralão. Aí eu já parti, já coloquei no cálice, aí começa a cantar Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus. Aí volta tudo de novo. Aí vou dar curso de música, adivinha o que eu vou ter que falar? Vou ter que falar de novo a mesma coisa aqui. Gente, Cordeiro de Deus não se toca em introdução. Mas você sempre fala isso. Mas por que as pessoas esquecem e voltam a fazer as mesmas coisas? E assim vai indo. Na Bíblia, a mesma coisa. A gente vai esquecendo. Então tem que sempre relembrar o acontecido. E aqui o capítulo 24 relembra então o compromisso, a aliança, a decisão. E aí, olha, versículo 2, Então Josué falou a todo o povo, assim diz Javé, o Deus de Israel, outrora os seus antepassados, Taré, pai de Abraão, e Nacor, habitavam o outro lado do rio Eufrates, e serviam a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, antepassado de vocês, e fiz sair do outro lado do Eufrates, e percorrer toda a terra de Canaã, multipliquei a descendência dele, e lhe dei Isaque, para Isaque dei Jacó e Esaú, para Esaú dei por herança a serra de Seir, enquanto Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Araão para castigar o Egito, e aí vai indo. A aliança, está lembrando todo o processo da aliança, que agora é concluída com a tomada da terra. E aí então terminamos o livro de Josué, ok? São capítulos grandes, tá? O livro de Josué. E lembrando aqui, Deus cumpriu a promessa. Algum tempo depois, Josué, filho de Num, servo de Javé, com 110 anos, ele morreu. Foi enterrado no território que recebeu como herança em Tamnat-Saré, que está na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Israel serviu a Javé enquanto viveu Josué, e enquanto viveram depois de Josué todos os anciãos que tinham conhecido todas as obras de Javé e realizado em favor de Israel. Os ossos de José, que os filhos de Israel tinham trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, na parte do campo de Jacó, que Jacó tinha comprado dos filhos de Emor, pai de Siquém, por 100 moedas de prata, e que se tornaram herança dos filhos de José. Depois morreu Eleazar, filho de Arão. Foi enterrado em Gabaá, cidade que pertencia a seu filho Finéias, e que lhe fora dada na região montanhosa de Efraim. E assim termina o livro de Josué. Morreram aqueles que conviveram com Moisés. Morreram eles todos. E aí termina. E aí começa uma nova etapa, que vai ser o livro de Juízes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.